emocional. Para nós falarmos primeiro da saúde emocional, vamos falar da nossa saúde. Vai lá, alguns inimigos da nossa saúde, da saúde física mesmo. Diga comigo aí, vai. Gorduras? Que mais? Doces? Que mais? Sedentarismo? Que mais? Gula? Preguiça? Que mais? Vícios? Então, isso são vilões para a nossa saúde. Amém ou não amém? Então, isso são vilões para a nossa saúde. Queridos, pense comigo aqui, entenda junto comigo o que eu quero trazer para vocês nessas 3 mensagens que foi semana passada, essa será a semana que vem. A semana que vem nós vamos falar sobre o cérebro, como o nosso cérebro pensa e como você deve agir para pensar e para viver de uma forma diferenciada. Nós vamos falar sobre isso na semana que vem. E nessa semana, você precisa compreender que nós somos corpo, alma e espírito. Diga comigo, corpo, alma e espírito. Novamente. Muito bem. Então, pense comigo, nosso corpo, aqueles que querem viver bem, viver muitos anos. Eu fiz uma reunião aqui com o pessoal na segunda-feira à noite, com nossa liderança, e eu disse para eles o seguinte, que a taxa de natalidade nos próximos anos vai aumentando a cada dia mais. A cada dia mais vai aumentando então nosso nível de vida, nosso raio de vida, né? Há uma estimativa que em 2055 à frente, muitas pessoas passarão de 100 anos. Muitas pessoas passarão de 100 anos. Então, nossa vida, ela é constituída de uma alimentação saudável, de uma vida, então, praticando, então, esporte, academia, e etc. e tal. Nós vamos entrar agora no projeto Daniel a partir da ceia de outubro. Muito bem. Então, quando eu me alimento bem, tá? Quando eu me alimento bem, quando eu pratico esporte, quando eu faço uma academia, né? Nós temos um monte de irmãos aqui que gostam bastante de fazer academia, de praticar esporte, etc. e tal. E você vê que eles, se pegar idade com idade de outras pessoas que nunca fizeram nada, é totalmente diferente. Porque se condicionam melhor, o pique é outro, as coisas são diferentes. Muito bem. Então, isso ajuda para o seu corpo físico. Diga comigo, isso é para o físico. Ok. Quando nós, então, oramos, jejuamos, lemos a Bíblia, participamos, então, dos cultos, buscamos, então, a presença do Senhor, nós estamos, então, cuidando do nosso espírito. Então veja bem, quando nós nos alimentamos bem, quando nós então praticamos esporte, quando nós então fazemos isso, nós estamos alimentando o nosso corpo. Quando nós então estamos ali orando, jejuando, lendo a Bíblia, nós alimentamos o nosso espírito e condicionamos o nosso espírito. Agora, e as nossas emoções? E o nosso lado emocional, o nosso sistema, a alma nossa. O ser humano ele é mais almático do que natural, do que físico. Repare para você ver que a maioria das pessoas, os problemas dela não são físicos. A maioria das pessoas, o problema delas são almáticos. Problemas na alma, problemas que então feriu o coração, feriu a mente, magoou, chateou, trouxe então uma ansiedade, trouxe então um incômodo, e isso então desencadeia uma série de doenças que vai então para o corpo físico. Você está comigo aqui? Você está entendendo até aqui? É claro para você isso aqui? Você concorda comigo isso aqui? Muito bem. Então veja bem, o que nós precisamos então fazer? Nós precisamos ter um equilíbrio, diga comigo, equilíbrio. E o que é equilíbrio? Nós mantemos equilibradamente todas as áreas da nossa vida. De que adianta nós, então, apenas praticarmos esporte, comermos bem, vivermos, então, uma vida saudável, então, aqui na terra, mas se nós não orarmos, se nós não buscarmos a Deus, se nós não tivermos uma vida de consagração, não vai adiantar nada. Em contrapartida, uma pessoa que só ora, só jejua, só lê a palavra, mas come de qualquer jeito, não pratica um esporte, não faz uma caminhada, não faz um nada, o que vai acontecer? Ele vai morrer mais cedo do que os outros, porque todo mundo vai morrer, mas ele vai morrer mais cedo do que os outros.
Eu me lembro que quando eu cheguei no ápice de 140 quilos, você se lembra disso? A maioria aqui se lembra. 140 quilos. Eu fui então do consultório do Dr. Francisco, ele me chamou lá para conversar um pouco, eu saí de lá, e ele foi comigo até o carro na frente do Carvalho, e ele bateu no meu ombro e disse assim: pastor, está na hora de cuidar do templo do Espírito Santo. É duro escutar o que você não quer. É ou não é? Mas aquilo foi uma virada de chave na minha vida. Então veja bem, eu era uma pessoa que eu já orava, que eu já buscava a Deus, que eu já jejuava, que eu tinha uma vida com Deus, mas eu não me preocupava com o meu corpo. Não preocupava com o meu corpo. Aí nós olhamos então para algumas pessoas que até se preocupam com o corpo, mas não se preocupam com a alma. Não se libera, não se descarrega, não joga fora, não elimina as emoções que vêm para destruir a vida do ser humano. Irmãos, não subestimem isso. Não subestimem a sua alma. Uma pessoa depressiva, ela se suicida. Uma pessoa ansiosa, ela se suicida. Uma pessoa depressiva e ansiosa separa de família, termina seus relacionamentos. Uma pessoa que não tem um controle emocional, ela não consegue viver socialmente, porque a qualquer momento ela explode. É como uma bomba relógio. A qualquer momento, bum! E aquele bum atrapalha a maioria das pessoas que estão por perto. Hoje, então, nessa noite, eu quero falar com vocês sobre 3 vilões, 3 grandes inimigos da saúde emocional. Vamos lá? Diga comigo: rejeição. Diga com bastante força: rejeição, vergonha e medo. Vamos lá? Novamente. Muito bem. Então nós vamos falar sobre esses 3 pontos hoje: rejeição, vergonha e medo. São 3 vilões para a alma das pessoas que aprisiona, bloqueiam, impede de que então as pessoas rompam e avancem em meio à vida e às dificuldades. Então o primeiro ponto que nós vamos falar é: supere a rejeição. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim: supere a rejeição. Ei, olhe para cá. Quantas pessoas aqui que já foram rejeitados alguma vez? É ou não é? Você quer uma prova viva de rejeição? Está aqui. Vou dedar agora. 1 ano tentando namorar com ela. E ela só me rejeitava. Nem dava bola para mim. Me deixou de stand-by. 1 ano. Só. Ainda bem que eu venci essa parte. Nós somos rejeitados todos os dias. Teve uma vez, eu era um jovem, e eu fui fazer então, fui um trabalho, e chegou lá, eu fui ser ajudante de padeiro. E no primeiro dia o cara falou que eu não servia para ser ajudante de padeiro. Eu fiquei pensando: para que será que eu serviria um dia? Por Deus do céu que passou isso pela minha cabeça. Para que será que eu sirvo? Se eu não servir para ser ajudante de padeiro, está tudo errado. Somos rejeitados. Diga comigo: somos rejeitados. Diga assim comigo: só que a forma que eu lido com a rejeição faz toda a diferença na minha vida. Salmos 27:10 diz assim: ainda que meus pais, está errado esse texto aqui, ainda que meus pais me abandonem, o Senhor me acolhe. Acho que a hora que eu fui digitar aqui, ele saiu errado. Ainda que os meus pais me abandonem, o Senhor me acolhe. Salmos 27, versículo de número 10.
Não importa quem te abandona, não importa quem te rejeitou, o Senhor, Ele te acolhe. Você é o top da galáxia diante de Deus. Não tem ninguém melhor do que você para Deus. Você é muito especial diante de Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim: você é especial diante de Deus. Deus não se esqueceu de você. Diga assim comigo: Deus não se esqueceu de mim. Olhe para o irmão e diga: Deus não se esqueceu de você. Aleluia! Deus, Ele te vê. Quando os outros não estão nos vendo, Deus está nos vendo. Ele sempre vai nos ver, viu? Ele nos vê, Deus, Ele nos vê o tempo todo. Deus também nos chama. E detalhe, pelo nome. E detalhe, sabe quantos fios de cabelo nós temos? Acabou o culto de domingo, a Ellen falou: quantos fios de cabelo? Você lembra? Ela não lembra, né? A Ellen falou alguma coisa de quantos fios de cabelo que uma pessoa tem geralmente assim, né? Então, pensa comigo. Deus saber exatamente quantos fios de cabelo nós temos. Deus saber exatamente o nosso nome. Nessa multidão de pessoas que tem então aqui na face da terra. Então, Deus, Ele nos chama, Deus, Ele nos vê, Deus, Ele te criou para influenciar. Deus, Ele não te criou você para ficar preso em uma caixa. Deus não te chamou você para ser uma pessoa ferida. Você sabe por quê, irmãos? Preste atenção no que eu vou te dizer, nós precisamos permitir que pessoas não gostem de nós. Por que as pessoas se sentem rejeitadas? Porque elas querem que todo mundo goste de você, dela. É ou não é? Alguém que não gosta, a gente fica todo magoado, todo ferido, Não, nós temos que permitir que algumas pessoas não gostem de nós. Então, quando eu entendo isso, está tudo bem. Você então é desprezado daqui, é rejeitado daqui, mas o Senhor ali na frente coloca 1, 2 ou 3 pessoas para poder então te valorizar, e assim nós vamos para frente, porque a grande tendência é que nós não olhamos para aquilo que está acontecendo de bom, só olhamos para aquilo que está ruim na nossa vida. Então, Deus te chamou para influenciar e não para ficar então escondido então na vida, na terra. Quantos estão aqui? Deus te ama. Diga: Deus me ama. Olhe para o seu irmão e diga: Deus te ama. Então veja bem, supere, meu irmão, supere tudo isso sobre a sua vida, supere a rejeição. Quantos foram rejeitados aqui? Supere a rejeição, ultrapasse essa situação. Sabe por quê? Você vai continuar sendo rejeitado. Você vai continuar sendo desprezado, você vai continuar. A diferença é que nós precisamos superar isso. À medida que nós então superamos um trauma que está dentro de nós, né, e geralmente, as pessoas que estão ao nosso redor causam isso em nós. Deixa eu entrar nessa área e tocar um pouco nisso com você. Sabe, irmãos, não interprete mal o que eu vou dizer para você. Mas nós não precisamos de pessoas ao nosso lado que nos dão informações ruins, relatórios ruins para a nossa vida. Tem gente, você já reparou já que tem uns enviados do cão? Que chega perto de você e começa a falar que o fulano falou de você, que o ciclano fez isso de você para outra pessoa, e etc, etc. Já aconteceu isso com você alguma vez? Alguém chegar e falar isso para você? Já? Comigo já. O que essa pessoa está fazendo para você? Está então ferindo você, ferindo a sua alma, trazendo então uma ferida para dentro de você.
Talvez você é um mensageiro desse, ou uma mensageira dessa. Vamos parar nessa noite. Não leve então isso para frente, de forma alguma. Nós precisamos romper em meio às dificuldades da nossa vida, porque Deus, Ele nos ama. Sinceramente, o que eu acho? Eu acredito que eu não preciso saber quem falou de mim ou não. Eu acredito que eu não preciso saber quem gosta de mim ou não. A pastora ouve bastante uma pastora Joyce Meyer. E a pastora Joyce Meyer, ela tem uma tradição há muitos anos na vida dela, que todas as mensagens que chegam para ela passam então pelo filtro da secretária. Só aquilo que é bom passa para ela. Aquilo que é para brigar, para xingar, sabe? Tem gente que põe uma postagem no Face, uma postagem crítica ou algo assim, para sentir o tanto de gente que vai falar dela ou falar alguma coisa daquela situação. E depois vai lendo o relatório e vai se martirizando, vai criando então esse sentimento no seu coração. Você só está se prejudicando. É tempo de nós então avançarmos nisso e rompermos essa dificuldade em nome de Jesus. Então o primeiro vilão que você precisa superar na tua vida é a rejeição. Talvez você está aqui hoje, você foi rejeitado pelos seus pais. O pai e a mãe que aqui está, talvez você ainda não tenha um filho, filha. Saiba você que o feto, a criança, ela sente a rejeição ainda no útero. Como bebê, ela sente a rejeição. Se você que está aqui hoje, você rejeitou o seu filho, você rejeitou sua filha, é tempo de você entrar em um processo com Deus para liberar essa pessoa. Pastor, mas foi ao contrário, minha mãe me rejeitou, meu pai me rejeitou, me rejeitaram e eu então, né? Então veja bem, isso faz com que você então fique preso. É necessário você liberar a vida do seu pai. Se estiver vivo, você libere ele vivo, ela vivo. Se não tiver, libere mesmo assim e vamos para frente. Nós não podemos viver preso no passado. Diga comigo, se eu ficar preso no passado, não desenvolverei o presente, não conquistarei o futuro. Quem pegou aí? Então não viva preso no passado, viu? Se libere do passado. Vive então uma vida totalmente desatado. Se você foi rejeitado no trabalho, se você foi rejeitado por um namorado, por um marido, por uma mulher e etc e tal, não se preocupe com isso, vamos para frente. Deixe para trás, passa uma linha, é para frente que nós temos que avançar. É para frente que é o nosso alvo em nome de Jesus. O que passou, passou. Olhe para o seu irmão e diga, você não pode mudar o seu passado. Mas diga assim, você pode mudar o seu futuro. Concorda comigo? Segundo vilão, supere a vergonha. Supere a vergonha. Tem muitas pessoas que têm vergonha, não é verdade? Gênesis 2:25 diz assim, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Sabe por que as pessoas sentem vergonha de algo? Porque alguém disse que aquilo é errado. Repare que o homem e a mulher, eles viviam nus. E eles não sentiam vergonha. Por que eles não sentiam vergonha? Porque ainda não tinha sido mostrado para eles, porque só chegou só esse conhecimento através do pecado, que eles então estariam nus e teria que ter vergonha. Há pessoas que têm vergonha de tudo. Vai fazer uma entrevista de trabalho, tem vergonha. Vai fazer então, né, vai pedir a mão de uma moça em namoro, em casamento, tem vergonha, não é verdade? Então, chega num lugar, tem vergonha. Não levante a mão agora, mas quantos aqui já chegaram em um lugar, em meio a algumas pessoas, e ficaram com vergonha? Ia falar e começava a gaguejar. As mãos começaram a suar. Isso é o quê? Isso é uma prisão na alma.
Olhe para cá e preste atenção. Você não é menor do que ninguém. Vou repetir essa frase para você. Você não é menor do que ninguém. Você também não é maior do que ninguém. Você é exatamente igual a todas as pessoas, amém? Você tem o mesmo nível de capacidade de todas as pessoas, então você precisa se posicionar como tal. Não tenha vergonha. Vamos aos pontos. Como não se deixar contaminar pela cultura da vergonha estabelecida nos dias de hoje? Hoje você olha nas redes sociais, você vê coisas assim, você fala assim, puxa vida, né? A pessoa está daquela forma, é um casamento que parece que é mil maravilha, é um namoro que parece que é então o melhor da terra, é o carro, é a casa, é a roupa, é etc, etc. Então isso tudo deixa a pessoa, muitas vezes, envergonhado com a vida que ela tem. Deus está falando com algumas pessoas aqui hoje, hein? Creia na autoridade inabalável da palavra de Deus. Você precisa crer na autoridade inabalável da palavra de Deus, aonde você é filho de Deus, é filha de Deus, e você não precisa ter vergonha da vida que você tem, daquilo que você é, de forma alguma. Amém? Você não pode deixar isso. Mantenha sua identidade baseada no caráter de Deus. Existem pessoas que então acabam mudando a sua forma de ser, acaba deixando de ser quem Deus criou ela para ser, para se igualar a algumas pessoas. Você não precisa ser o que o outro é, o que a outra é. Eu sempre falo aqui para a nossa equipe, sempre peço para eles aqui, sabe, entenderem bem essa situação. Sabe por quê? Irmãos, nós não somos cópias. Deus não colocou eu e você em uma forma e tirou assim, ó, tudo igual. Cada um aqui é diferente. Cada um aqui tem um timbre de voz diferente, tem uma forma de falar diferente, tem uma maneira de agir diferente, mas você precisa estar baseado no caráter em Deus. Você não pode ser uma pessoa que muda completamente os lugares que você está. Expulse o espírito de vergonha que o inimigo tenta gerar em você. A vergonha, ela é um espírito que chega então na pessoa para oprimir ela. Não seja sem vergonha, mas não tenha vergonha. Você entendeu aí essa mensagem? Olhe para o seu irmão e diga, não seja sem vergonha, mas não tenha vergonha. Então você precisa então expulsar esse espírito. De repente você, pastor, e como é que eu vou vencer isso? Você só vence algo fazendo. Você só vence algo fazendo. Você já chegou em alguma casa para você comer e você ficou até com vergonha de pegar os talheres que estavam ali? Que você se achou assim meio que indigno de estar ali naquele lugar? Você já entrou em algum lugar e de repente você falou assim, não, essa loja não é para mim. Talvez você já pegou, você já foi na fila do açougue e já olhou assim, de repente você está com a vontade de comer um contrafilé, aí você fala assim, não, mas contrafilé não é para mim, eu vou comer um... Nós precisamos então vencer essa situação. Nós precisamos romper essas etapas que estão sobre a nossa vida. Então expulse esse espírito, né, que está sobre a sua vida. Terceiro, supere o medo. Diga comigo, supere o medo. O Ministério de Louvor adorou o Senhor com um louvor que fala que quando o povo tinha tanto medo de Deus, que eles pediam para Moisés então subir e falar com Deus. Eles tinham medo de Deus. Tem pessoas que têm medo de Deus, tem pessoas que têm medo de tudo. Agora aqui, eu vou mostrar para vocês o porquê que nós muitas vezes temos medo. E porquê que esse espírito muitas vezes age no nosso interior. 1 Reis 19:3 diz assim, Elias teve medo
e fugiu para salvar a sua vida. A história, Elias tinha vencido então todos os profetas de Baal, todos os profetas de Azera, tinha derrotado todos. Aí Jezabel se levanta e diz assim: eu vou matar ele, vamos degolar ele. E aí então Elias, ele fica com tanto medo, que ele entra então em uma caverna. E aí dentro dessa caverna, Elias então, ele pede a morte para Deus. Um homem que acabara de vencer então o exército, com medo então de uma palavra. Nós não podemos ter medo. O medo te impossibilita de alcançar a vitória. O medo te impossibilita de alcançar os resultados que Deus tem para a sua vida. Não tenha medo. Pastor, eu tenho tanta vontade de empreender. Tenho vontade de montar meu negócio. Tenho vontade de então, dar um pontapé e começar então algum negócio para a minha vida. Mas eu tenho medo. Tenho medo de perder o meu dinheiro. Tenho medo de não dar certo. Ah, mas eu gostaria tanto de fazer uma faculdade, de mudar de trabalho. Mas eu tenho medo de sair desse trabalho. Eu tenho medo que o outro então não dê certo. Eu tenho medo. Irmãos, como você vai saber que isso vai dar certo se você não tentar? Ah, mas eu gostaria tanto de me casar com aquela pessoa. Estou namorando, tudo mais, mas eu tenho medo que não dá certo. É tempo de então você superar o medo. É tempo de você então viver na confiança do Senhor. Preste muita atenção, irmãos. Você só tem medo daquilo que você não tem segurança ainda para fazer. Por isso que te dá medo. E vou te dar uma notícia talvez meio estranha, que você só vai perder o medo é você então fazendo algo que você se sente seguro. E aí você vai ver então que você consegue, aí você vai então vencer o medo. Quantos tem carta aqui? Levanta a mão. Ok. Quem dirige? Porque ter carta e dirigir é diferente, né? Ok. Muito bem. Quando você tirou carta, você catou o carro. Alguns até eram mais assim, né? Porque quando tirou carta já dirigia carro, né, Fernando? Talvez até já foi preso pelo Fernando já por aí. Que estava então andando aí sem carta. Mas tudo bem, vamos pular essa parte. Quando você tira a carta e você vai montar no carro a primeira vez sozinho, ou como piloto ou a pilota responsável daquele trajeto, você teve segurança ou você sentiu medo? Quantos sentiram medo? Ok, a maioria, acho que todo mundo. Só que à medida que você foi fazendo, à medida que você foi realizando, aqui está, o Garcia tem um ônibus que trabalha com 40 pessoas, né? Ele dirigindo então 40. Joel trabalha com bitrem, 60 toneladas de produto atrás dele, né? Ou seja, a primeira vez que vocês pegaram um ônibus, você pegou um ônibus. Eu me lembro quando eu tirei carta, depois peguei um ônibus, eu fiquei apavorado, já dirigia caminhão, fui pegar um ônibus, fiquei apavorado. Primeira vez que pegou um caminhão grande, Joel, fica com medo ou não fica? É diferente ou não é? Quando você muda de trabalho é diferente ou não é, irmãos? É ou não é? Mas à medida que você vai fazendo, você vai se acostumando. Você vai vencendo o medo. Então, à medida que você vai vencendo o medo, você vai se sentindo confiante. E à medida que você se sente confiante, você então consegue romper em meio às dificuldades da vida. Olhe para o seu irmão e diga: supere o medo. Vencer o medo é vencer os gigantes que está em nós. Diga comigo: há gigantes em minha vida que precisa ser vencido. Agora diga assim: mas eu tenho as pedras, e tenho o alforge, e tenho a presença do Senhor.
vou derrotar esses gigantes, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a ele. Ó, vença o medo. Quando eu saí de trabalhar, então, para montar a minha primeira empresa, eu tive medo. Tive muito medo. E tudo que é novo que nós vamos fazer hoje, nós temos medo, porque medo é sinônimo de falta de segurança que nós temos. São gigantes. Para nós vencermos esses gigantes, primeiro passo, respeite os seus limites. Diga comigo, respeite os seus limites. Diga assim comigo, eu preciso respeitar os meus limites. Irmão, se você ainda está inseguro, completamente inseguro, respeite. Cria o projeto e vai dando os passos. Mas não perca o foco. Você já pensou você então não ter segurança, mas ir dirigir um ônibus carregado de pessoas e de repente não tem sentido? Você então pegar a carta, mas você está com medo, não se sente seguro, e pegar então uma pista e andar a 120 por hora, não é prudente. Você está se sentindo inseguro, pega o carro e vai andando devagarzinho, vai pegando então o jeito. Ah, quero montar minha empresa, então abra um negócio, não sai do trabalho ainda, vai trabalhando paralelo, vai fazendo então as duas coisas, vai sentindo, até então você poder fazer uma transição de trabalho. Lembre-se, já ensinei isso, mas vou repetir. Todas as pessoas que querem fazer uma transição de carreira precisam então começar com a outra carreira como uma renda extra, não como uma renda principal. Então imagina, você trabalha nisso hoje e você quer trabalhar em outra coisa no futuro. Então comece a fazer a outra coisa como uma renda extra, em part-time, em parte do tempo. E à medida que você vai desenvolvendo, à medida que você então vai tendo então uma qualidade, você vai tendo então uma preparação, aí você vai então recuando essa principal e fazendo com que a outra seja a principal, até o ponto daquela se tornar a principal e a outra se tornar part-time. E a hora que então essa tocar a sua vida para frente, aí você para com a outra. É assim que nós temos que fazer. Assim você vence o medo, superando e respeitando então ali os seus limites, os limites que existem sobre a nossa vida. Nós temos limites, irmãos. Nós temos limite de força, nós temos limite então, sabe, de emocional. Respeite. Você só vai ter medo quando você estiver fazendo alguma coisa que você não souber fazer. Você só vai ter medo quando você estiver fazendo algo que você não está se sentindo preparado para fazer. Eu, por exemplo, não tenho habilidade nenhuma de portar uma arma de fogo. Eu tenho 41 anos, eu nunca relei numa arma de fogo. Eu tenho medo, Fernando, pavor de arma de fogo. Por quê? Eu tenho medo. Eu me sinto inseguro de ver, me sinto inseguro até de olhar. Pensa num cara, pode falar até cagão, que é mesmo. Agora, para o Fernando, é a mesma coisa ele usar esse microfone. Se eu trocar o microfone com ele, pegar a arma dele, nós dois vai ficar numa pereba só. Por quê? Ele vai ter dificuldade e eu vou ter dificuldade. Porque nós não sentimos segurança de fazer aquilo que nós não estamos acostumados a fazer. Quantos estão me entendendo? Então, para que você possa vencer os seus medos, respeite os seus limites, vai dando um passinho de cada vez. De passo em passo, você vai chegar no seu objetivo. Não tem um ditado que se diz, de grão em grão, a galinha enche o papo. Viu? Tudo começa pequeno, então respeite os seus limites, vai andando então. Segundo, questione os seus sentimentos. Poxa, mas eu estou sentindo isso, mas será que esse negócio é tão difícil assim para mim? Eu não quero fazer, eu não consigo fazer. O que eu acho, o que eu acredito, o que está na minha cabeça? Questione os seus pensamentos.
Porque tem hora que o inimigo botou um medo em você e você está lá todo apavorado de uma coisa que você pode fazer com toda habilidade. Então questione. Opa, peraí. De repente você vai perceber que aquilo é para você. Estamos falando sobre vilões que impedem você ter uma saúde emocional. Amém ou não amém? Então questione os seus sentimentos. Terceiro, dê mais atenção ao que Deus está falando com você, ou seja, à medida que Deus vai falando para você, você vai perdendo o medo. A Bíblia diz que nós temos que lançar fora o medo. E nós lançamos fora o medo quando nós temos então a certeza. Não precisa levantar a mão, mas eu quero te perguntar, você tem medo de ir para o inferno? Quem tem medo de ir para o inferno é porque ainda não conheceu o processo em Deus. Porque quem conhece o processo em Deus não tem medo do inferno. Quem está me entendendo? Você não precisa ter medo do inferno, porque lá não é para nós. Não precisa ter medo. Mas quando nós não sabemos o caminho, quando você sai para ir para um lugar que você não conhece, hoje com o GPS é mais fácil, mas antes a gente tinha que fazer muitos mapas, isso, aquilo, aquilo outro. Até hoje você sente até uma insegurança para você então fazer o trajeto, mas a hora que você acaba de fazer o trajeto que você passa, acabou. Você não tem mais medo, porque você já fez aquele caminho. Então, dê mais atenção, Deus está falando com você. Irmãos, nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito. Sabe por que pessoas têm medo? Porque não ouvem a voz do Espírito. Tem medo de casar porque ainda não orou para ver se é com essa pessoa que você deve casar. Tem medo de mudar de trabalho porque ainda não orou, não ouviu Deus ainda se é para mudar de trabalho ou não. Porque quando você tem certeza, irmãos, a coisa vai, porque é a partir do momento da palavra do Senhor, tudo muda na nossa vida. E eu quero encerrar dizendo com você essa frase: sempre será cedo demais para você desistir. Diga assim comigo: sempre será cedo demais para mim desistir. Diga assim comigo: sempre será cedo demais para mim desistir. Tem pessoas desistindo muito cedo. Tem pessoas parando muito cedo. Desistindo então da sua vida, desistindo então da sua família, desistindo então do seu trabalho, desistindo então do seu ministério, desistindo então das situações e circunstâncias que está acontecendo sobre a sua vida, muito cedo. Olhe para o seu irmão e diga assim: não desista não. Coloque a sua mão de profeta no ombro dessa pessoa que está do outro lado, diga assim: não desista. Diga assim: supere. Supere os traumas. Supere o medo. Diga para ele: vamos avançar. Em nome de Jesus. Nós vamos avançar, queridos. Viu? Nós vamos avançar. Ó, a sua mente, ela está sendo preparada. Ela está tendo então uma formatação para que você possa romper em meio às dificuldades da sua vida. Nós teremos dificuldades? Sim. Só que nós vamos passar pelo fogo e o fogo não vai nos queimar. Nós vamos passar pelas águas e as águas não vão nos engolir. Nós vamos passar então por meio de lobos ferozes e leões ferozes, mas eles não vão nos engolir. Nós vamos ultrapassar então montanhas e vales, e o Senhor sempre vai estar junto conosco. E se precisar, Ele abre o mar. Se precisar, então Ele faz o que precisar para que nós possamos então passar. Então, irmãos, firme seus passos nele. Firme seus passos no Senhor. Caminhe com seus passos no Senhor. Não dê espaço para que o inimigo destrua a sua vida. Diga comigo: rejeição, vergonha e medo. Diga comigo: rejeição, vergonha e medo. Diga assim: esses três vilões podem me atrapalhar, mas o Senhor está em mim e eu os vencerei, em nome de Jesus. Se coloque de pé então, em nome de Jesus. Eu quero nessa noite fazer algo diferente. Eu quero fazer uma oração especial para algumas pessoas aqui nessa noite.
Primeiro eu quero orar, vou orar junto, mas eu quero chamar aqui à frente pessoas que se sentem rejeitadas. Se você já venceu, tudo bem, mas se você ainda se sente rejeitada ou rejeitado, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente que nós vamos então orar com você. Segundo, pessoas que se sentem com vergonha, envergonhados demais. Vai fazer uma entrevista de trabalho, tem vergonha, vai fazer alguma coisa, tem vergonha de tudo, ou de parte de tudo então. E pessoas então que têm medo. Pastor, eu sinto medo. Pastor, eu tenho medo da morte. Sabe quem tem medo da morte? Quem não tem certeza da salvação. Porque quem tem certeza da salvação não tem medo da morte. Porque a morte divide então a nossa vida da terra para o céu. E quando nós fechamos os olhos aqui, nós abrimos os nossos olhos no céu. Medo de mudar de trabalho, medo de fazer alguma coisa, medo de realizar alguma situação. Então eu quero que você venha aqui que eu quero orar com você nessa noite. E pedir a bênção de Deus para a sua vida e para a sua história.